Olá, espero que você já tenha assistido o primeiro vídeo falando sobre a importância de ser um líder inspirador. Nesse vídeo eu falo que nós tivemos muitas transformações sociais que impactaram nos negócios e que, para dar conta de toda essa agilidade, precisamos usar nossos talentos. Quando decidimos atuar em áreas onde não temos talentos, o caminho ao objetivo será mais longo e mais acidentado. E se você está aqui comigo, é porque você acredita que ainda não atingiu o seu máximo potencial. E por isso tem espaço para melhorar como pessoa, como profissional ou como líder. Meu nome é Raquel Conde e que bom ter você de volta hoje, porque eu vou falar exatamente sobre os talentos. O que eu quero mostrar hoje é que as nossas fraquezas, na verdade, são mitos. Mas como assim, Raquel? Vocês podem estar se perguntando nesse momento, se no vídeo anterior você falou sobre pontos fortes e pontos fracos e agora está dizendo que eles não existem, isso não é contraditório? Bom, mas o que acontece de fato é que temos talentos e quando resolvemos nos aventurar por áreas onde não temos um talento desenvolvido, criamos para nós mesmos uma fraqueza. Uma razão para isso acontecer é que esses talentos nos permitem ver algumas coisas muito claramente, enquanto filtramos outras quase completamente, e é com essa visão que pensamos e tomamos decisão. Então, o que nós possuímos são talentos e não talentos, e isso não é a mesma coisa que pontos fortes e pontos fracos. Se você não desenvolveu a capacidade de análise de sistemas complexos e assume uma função que exija esse tipo de pensamento, então você criou uma fraqueza para você mesmo. Mas se você não se aventurar por áreas que demandem esse tipo de pensamento, então você terá uma fraqueza potencial. Por outro lado, se você tem essa capacidade e a usa, então você está usando uma força. Deixa eu repetir de outra forma. Suas fraquezas são potenciais, elas só aparecerão se você se aventurar em áreas dos não talentos. Se você não fizer isso, elas continuarão como potencial e nada acontecerá. Da mesma forma, o talento que você tem é uma força potencial e ele só será realmente uma força quando você o usar para realizar suas atividades e atingir objetivos. Se você não usar os seus talentos, suas forças serão um potencial, prontas para serem usadas quando necessário. Quando você faz essa mudança de perspectiva, percebe que qualquer fraqueza só existe porque você as fabricou querendo usar um não talento. Então perceba que você pode eliminar essa fraqueza removendo a dependência dela. Resumindo, quando você permite que seu sucesso dependa de seus talentos, você cria uma força. Quando você permite que seu sucesso dependa de não talentos, você cria uma fraqueza. Quem controla esses potenciais é você, dependendo de como os aplica. E o impacto dessa compreensão é extremamente importante, porque uma vez que você percebe que cria seus pontos fortes e fracos, você percebe que está no controle. O Jay Niblick, um pesquisador e consultor de grandes negócios nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa durante 7 anos em vários países, envolvendo mais de 197 mil pessoas para entender qual talento levaria uma pessoa ao sucesso. Mas ele não encontrou um
único talento que gerasse uma forte correlação com o sucesso. Então, isso é um problema? Não, isso é ótimo, porque isso significa que qualquer talento pode levar você e sua equipe ao sucesso. Mas, além disso, ele encontrou outra coisa bastante significativa. Quer saber o que foi? Ele descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas que participaram na pesquisa, elas sabiam que o controle é interno, que está dentro delas. Elas tinham autoconsciência. Elas já sabiam que eram os únicos responsáveis por se beneficiarem de seus pontos fortes ou sofrerem pelos pontos fracos. Mas como? É que essas pessoas, elas confiavam em seus talentos naturais e conseguiam deixar as fraquezas potenciais, exatamente como isso, potencial, ali, paradas. Elas simplesmente não seguiam a sabedoria convencional de trabalhar as fraquezas desenvolvendo novos talentos. Ao contrário, elas não permitiam que o seu sucesso dependesse de não talentos. Seu foco principal é maximizar sua dependência de talentos e minimizar sua dependência de não talentos. E o resultado é que eles atingiram mais resultado com menos esforço. Podemos aprender muito com essa visão sobre os pontos fortes e fracos de pessoas bem-sucedidas que participaram do estudo. Elas alcançam significativamente mais sucesso com menos esforço, mas não é só isso. Elas encontram paixão, satisfação, felicidade e fazem isso maximizando sua dependência de talentos naturais. Olha como isso é mágico! Nós estamos no controle dos nossos pontos fortes e fracos. Inacreditável, não é? Quando temos consciência dos talentos, podemos usá-los para realizar nossos objetivos e sermos mais felizes, elevar nosso bem-estar e a nossa autoconfiança. Se você não acreditar nos seus talentos, eles não serão pontos fortes para você, porque você não tem clareza para usá-los de forma adequada. Nós precisamos ter muito cuidado, além disso, para não cair numa armadilha do nosso cérebro, que ele primeiramente olha o que não funciona. Se não atentarmos para isso, podemos ficar presos em áreas de não talentos. E acabamos achando que os outros são melhores do que nós, simplesmente porque alguém lá, os outros, aprenderam a usar os seus talentos e você não usa o seu, porque não os conhece, porque não acredita em si. Pense que quando você está na sua zona de talento, tudo fica mais fácil. E é exatamente por isso que algumas pessoas não valorizam, porque é fácil de fazer. O risco é grande de acreditar que o difícil é melhor, que nós trabalhamos para ganhar o pão com o suor do rosto. Isso é verdade, mas não com angústia no coração. Quando usamos nosso talento, nós nos envolvemos, suamos a camisa, suamos o rosto, até cansamos, mas é prazeroso, não ficamos estressados. Se você quiser fazer o que um ídolo está fazendo, o que vai acontecer é você ficar angustiado por não conseguir fazer exatamente do jeito que está fazendo, alcançar os mesmos resultados que ele está alcançando. Então, para com isso, né? Porque ainda tem um outro ponto que pode complicar essa situação. Tem um mundo de pessoas por aí apontando talentos que precisamos ter para ter sucesso na vida. Por exemplo, os 15 talentos que todo líder deve ter para ter sucesso.
Mas essas pessoas não sabem exatamente quais são os seus talentos e, portanto, não podem identificar as oportunidades reais para o seu sucesso. Se caímos nessas armadilhas, acabamos nos condicionando a presumir que nosso sucesso só será possível se tivermos toda aquela lista de talentos desenvolvidos, se tivermos fazendo tudo da mesma forma como os outros fazem. Algumas pessoas, quando veem essa lista, se desmotivam e pensam que não poderão mais ser pessoas bem-sucedidas. Outras acabam se desafiando a desenvolver todos aqueles que estão na lista sem olhar para o que já têm, para o que já desenvolveram, e com isso perdem tempo e outros recursos como o dinheiro. As pessoas mais bem-sucedidas, elas não são mais talentosas do que qualquer outro, do que você. Não. Elas são tão falhas e imperfeitas como qualquer pessoa. A diferença é que essas pessoas, elas sabem quais são as zonas de não talento. Um grande executivo e coach que eu admiro, leio seus livros e já assisti palestra, Marshall Goldsmith. Ele também é bem-sucedido por não fabricar suas próprias fraquezas. E ele tem uma frase bem legal que diz assim: há muitas coisas que eu odeio fazer e eu só me certifico de não ter que fazê-las para ter sucesso. Então, ter clareza dos seus talentos e dos não talentos é ter autoconsciência. E essa autoconsciência dá a você a possibilidade de ser autêntico, ou seja, ser quem você é, usando as suas forças e sendo mais feliz. Agora, imagina isso na equipe. Como você está conduzindo as pessoas da sua equipe? Usando os talentos ou produzindo fraquezas? Você precisa identificar quais são os seus talentos para ter sucesso como líder e para demandar de cada pessoa da equipe o que ela pode entregar com excelência, dependendo dos talentos que tem. Você pode ter na equipe quem gosta de planejar, quem gosta de controlar, outras que preferem executar. Distribua essas pessoas para que elas atuem na potencialidade e não nas fraquezas. Além dos resultados maravilhosos que vocês terão, você como time, as pessoas como equipe, elas se sentirão muito engrandecidas. Imagino que você já deve estar pensando, conectando o que eu falei com algum caso real. Pode ser que você tenha na equipe alguém que não desenvolveu o pensamento prático. Então, essa pessoa terá dificuldade para equilibrar os prazos com qualidade e deixará você louco com isso. E quem não desenvolveu o pensamento conceitual? Esse tende a ter um nível de foco mais no curto prazo, com dificuldade para fazer projeções. E você pode se irritar dizendo, mas você não previu isso. E você, como líder, pode estar desperdiçando talentos. Quando Peter Drucker, um dos grandes gurus da gestão, falou aos líderes sobre como aumentar o desempenho de seu pessoal, ele disse: seu trabalho como líder é tornar os pontos fortes de seu pessoal mais eficazes e suas fraquezas irrelevantes. Atentem que ele não falou sobre corrigir fraquezas desenvolvendo novos talentos. Ele defendeu torná-los irrelevantes, ou seja, não depender dos não talentos. Infelizmente, estamos todos muito condicionados a seguir a sabedoria convencional de que você possui pontos fracos e para melhorar você deve corrigi-los. Essa mentalidade do século XX
não funcionará no século XXI. Em um mundo dinâmico, líderes que souberem transformar os talentos potenciais em uma força terão uma equipe mais equilibrada e pessoas felizes. Pensa o que é você chegar todos os dias para trabalhar tendo que fazer algo que não gosta, precisando desenvolver um novo talento. Pense na dificuldade de uma pessoa que gosta da ação, tendo que ficar sentada planejando, visualizando possibilidades futuras. O inverso também é verdade. Líderes não devem tentar mudar as pessoas, mas permitir que os talentos naturais floresçam. A psicologia positiva já nos ensinou que gostamos de ser quem somos e gostamos de sermos reconhecidos por isso. Líderes que não reconhecem os talentos não conseguem engajar a equipe em um grande objetivo. Quando eu mostro isso, algumas pessoas pensam: mas isso significa que não vamos mais nos desenvolver? Não, definitivamente não significa isso. Desenvolver um talento demanda muito esforço. Pense em grandes atletas como Oscar Schmidt e a Hortência no basquete. Eles são muito talentosos e treinavam muito para desenvolver o seu talento. Eles treinavam até a exaustão os tiros de 3 pontos, não porque eram ruins, mas sim por serem muito bons nesse arremesso. Esse era o diferencial deles e eles queriam ser cada vez melhores. Um outro exemplo no boxe, Muhammad Ali, ele disse que não gostava muito de treinar, mas ele também dizia que era lá no ginásio que a luta era ganha. E ninguém poderia duvidar do talento dele. A doutora Carol Dweck, com o livro Mindset, ela nos mostrou que o talento não é tudo. Ele precisa de esforço para ser desenvolvido. E quem não o faz se sente ameaçado pelo talento de outras pessoas, não gosta de feedback e desiste facilmente de seus objetivos. O maior desafio é identificar o talento. Não é algo fácil porque ele está ligado à forma como nós pensamos e os nossos pensamentos são rápidos e são automatizados. Quando fazemos algo que temos talento, parece que nem pensamos. E se alguém pergunta como você faz isso, a resposta não sai muito fácil. Às vezes dizemos, não sei, simplesmente faço. E usando uma metáfora, é como andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta e pode passar muitos anos, mas quando pegar a bicicleta, conseguirá pedalar. Então, vamos pegar um outro exemplo, para você entender como funcionam esses nossos pensamentos. Você vê um acidente de trânsito. Se você tiver o talento da empatia mais desenvolvido, você automaticamente irá parar e socorrer as pessoas, ver se elas estão bem. Mas se você tiver o pensamento prático desenvolvido, você vai se ocupar em organizar o trânsito no local primeiramente, para não piorar a situação. Mas, por outro lado, se você desenvolver o pensamento sistêmico, você vai pensar primeiramente na perícia. Quem causou o acidente? Quem está certo? Quem está errado? Algumas pessoas desenvolvem mais um estilo de pensamento e outras outro tipo de pensamento. Mas nós podemos também desenvolver eles equilibrado. Nós podemos identificar os talentos pelas nossas preferências por feedback que recebemos, mas já temos no mercado instrumentos que usam a axiologia formal desenvolvida por Robert Hartman. E o instrumento da Innermetrics mostra a sua forma de pensar, como você toma decisão e quais são os seus talentos. Hoje, o meu maior trabalho é ajudar pessoas a entenderem
quais são os seus talentos e usá-los para realizar seus objetivos e também para evitar essa zona do não talento. Como isso é aplicado no dia a dia da liderança? Bom, na contratação de pessoas, vai ajudar você a identificar qual o talento necessário para a posição. E o instrumento vai conseguir medir o potencial dos candidatos. Assim, a sua probabilidade de acertar na seleção do profissional é muito maior do que escolher apenas com base em pressentimentos. E no desenvolvimento da equipe vai ajudar você a escolher os melhores treinamentos para cada indivíduo, ao invés de tentar treinar toda a equipe de uma mesma forma. E com isso você economiza recursos. Você pode também descobrir talentos ocultos na equipe e em momentos de expansão do negócio, isso vai evitar que você procure outras pessoas no mercado e perder tempo com isso, alinhando elas à cultura da organização. Então, você ganhará tempo na execução das ações planejadas. Foi Hartman quem desenvolveu a axiologia formal, que nos mostra como pensamos e como tomamos decisão. E Jay Niblick desenvolveu o Attribute Index, um instrumento que identifica 78 atributos. Esse instrumento consegue identificar com precisão seus talentos e os talentos da sua equipe. O relatório mostra ainda seu processo de tomada de decisão e como você pode potencializar seus talentos. Mas não se apresse em entender tudo. Vamos no passo a passo. E depois, se você realmente quiser mergulhar profundamente nesse universo, você terá acesso ao que há de mais moderno no mundo do assessment. E nós vamos garantir isso para você. Bom, então eu te aguardo no próximo vídeo para nós falarmos sobre como você se motiva a usar esses talentos. E eu deixo para você aqui o pensamento de Robert Hartman. Ele diz: se uma pessoa já possui talentos significativos em uma determinada área, não seria mais sensato encontrar uma maneira de empregar esses pontos fortes para alcançar objetivos, reforçando os pontos fortes e neutralizando as fraquezas? Muitas vezes vemos as pessoas obtendo resultados maiores com menos esforço.